Mensagem 118. O Evangelho de Deus, a obra de Cristo, redenção. Em Hebreus capítulo 9 versículo 26 lemos: Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Graça e paz. O que é a redenção de Cristo? A obra redentora de Cristo é o próprio Deus vindo ao mundo para levar sobre si o pecado do homem cometido contra ele. Essa verdade é mais doce de se ouvir do que todas as músicas do mundo. A obra redentora de Cristo consiste em Deus suportando o que o homem pecou contra ele. Em outras palavras, se Jesus de Nazaré não fosse Deus, ele não estaria qualificado para levar nossos pecados de maneira justa. Mas Jesus de Nazaré era Deus. Ele é o próprio Deus contra quem pecamos. Nosso Deus desceu à terra pessoalmente e tomou sobre si os nossos pecados. Hoje é Deus quem os leva em lugar do homem. Por isso essa foi uma ação justa. Não podemos suportá-los por nós mesmos. Se tentássemos fazê-lo, estaríamos condenados. Graças a Deus, que Ele mesmo veio ao mundo para suportar os nossos pecados. Essa é a obra do Senhor Jesus na cruz. Por que então, Deus teve de tornar-se homem? Não bastava apenas que Deus amasse o mundo. Porque Ele teve de dar seu Filho unigênito. É preciso compreender que o homem pecou contra Deus. Se Deus exigisse que o homem suportasse seu próprio pecado, como ele poderia fazê-lo? O salário do pecado é a morte. Quando o pecado age, ele conduz inevitavelmente à morte. A morte é a cobrança justa do pecado. Romanos capítulo 5 versículo 12. Quando o homem peca contra Deus, ele precisa enfrentar a consequência, a morte. Por isso, Deus se tornou a outra parte. Se ele viesse ao mundo, assumisse nossa responsabilidade e sofresse as consequências do nosso pecado, ele teria de morrer. No entanto, em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 16 é-nos dito que Deus é imortal, ele não pode morrer. Mesmo que quisesse vir ao mundo, tomar nossos pecados, morrer e ir para a perdição, isso seria impossível. A morte simplesmente não tem efeito sobre Deus. Não há possibilidade de Deus morrer. Então, para sofrer o julgamento do pecado do homem contra si, Deus teve de assumir um corpo humano. Por isso Hebreus capítulo 10 versículo 5 nos diz que, ao vir ao mundo, Cristo declarou: corpo me formaste. Deus preparou um corpo para Cristo, com o propósito de que ele se oferecesse como oferta queimada e oferta pelo pecado. O Senhor diz: não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Versículo 6. Agora ele oferece seu próprio corpo para lidar com o pecado do homem. Assim o Senhor Jesus tornou-se homem e veio ao mundo para ser crucificado. Portanto, a redenção de Cristo é a ação de Deus assumindo os pecados da humanidade que foram cometidos contra ele. Para que essa obra fosse justa, era necessário que Jesus fosse o próprio Deus, pois somente Deus poderia suportar tais pecados. Sendo imortal, Deus não poderia morrer, por isso, tomou forma humana em Cristo. Hebreus capítulo 10 versículo 5 revela que Deus preparou um corpo para Cristo, permitindo que ele se oferecesse como sacrifício. A morte de Jesus na cruz foi a forma de Deus lidar com o pecado humano de maneira justa e eficaz. O homem por si só não poderia suportar o peso do pecado sem ser condenado. Cristo, como Deus encarnado, tornou-se o substituto perfeito para a punição que cabia ao homem. A cruz representa o amor divino em ação e a justiça plenamente satisfeita. A redenção é a maior expressão da graça de Deus para a humanidade. Jesus Cristo é o nosso Senhor.